Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas e estou aqui para resolver todas as questões de física da prova do Enem PPL de 2020, a aplicação para pessoas privadas de liberdade. E para deixar a sua vida ainda mais feliz, aqui na descrição do vídeo deixei um minuto em que é resolvida cada uma das 14 questões. Curtiu a ideia? Tenho certeza de que esse vídeo vale o seu joinha e a inscrição no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Está a fim de estudar toda a física do ensino médio comigo, preparando você para o Enem e para os vestibulares? Conheça minha plataforma em fisicacondouglas.com. Então, vamos começar a resolução das questões? A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transições em laboratório. Vapor de água se transformando em água líquida se transformando em gelo, isso tanto indo quanto voltando. Os processos são reversíveis. Tendo como base as transições de fase representadas 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2, esta etapa aqui, é igual à quantidade de energia. Opa, vamos pensar a respeito. Antes de te fornecer a resposta, eu preciso que você entenda a transformação entre líquido e vapor. Você já deve ter percebido que, se quiser transformar o líquido em vapor, deve colocar o líquido no fogão e fornecer energia para o líquido por meio do calor que vai vir da boca do fogão, da chama que ali vai acontecer por conta da combustão do gás de cozinha. Então, você já sabe que o líquido tem menor valor de energia e o vapor tem maior valor de energia, já que, para transformar o líquido em vapor, você forneceu energia. Então houve energia absorvida na etapa 2, na verdade, na transformação 2. Se você quiser reverter o processo, você deve devolver a quantidade de energia nesta etapa, nesta transformação 1, de vapor para líquido. A mesma quantidade de energia que você forneceu para o líquido se transformar em vapor, você deverá tirar do vapor para que ele se transforme em líquido. Então, o vapor deverá liberar, então, liberada a quantidade de energia. Mas em qual transformação? Na transformação 1. Isso quer dizer opção E de elefante. Fornecemos energia para o líquido, na transformação 2, ele se transforma em vapor. Retiramos a mesma quantidade de energia, o vapor se transforma em líquido. Douglas, e não vai ser o mesmo valor da transformação da água para o gelo? Não. A transformação de água para gelo é uma outra transformação, vai envolver outras intensidades de forças entre moléculas, são outros estados físicos envolvidos. Por isso, a resposta correta é E de elefante. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, o ruído que existe no ambiente, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? Suponha que este trem de ondas represente o ruído que vem do ambiente em direção aos seus ouvidos. O que a gente vai fazer agora? Colocar o fone de ouvido com cancelador de ruídos ativo no meio do caminho. O fone de ouvido, representado aqui de roxo, recebe o ruído, ele tem um pequeno microfone que vai registrar esse ruído e no seu circuito eletrônico vai gerar o anti-ruído, que tem o mesmo formato, mas tem a fase oposta. O que isso significa? Enquanto no ruído houver uma crista, no anti-ruído haverá um vale, de tal maneira que a superposição das duas ondas vai
proporcionar uma interferência destrutiva. Daí a opção correta é o item D de dado. A difração está relacionada ao contorno de obstáculos que as ondas podem fazer. A reflexão é quando a onda encontra um obstáculo, reflete e volta, retorna para o mesmo meio. A refração é quando a transmissão para um outro meio. E o efeito Doppler é quando ocorre movimento relativo entre a fonte e o observador que recebe a onda envolvida. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule ou Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados valores de tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade esquerda. Então, daqui da esquerda para cá até a direita, a 5 ohms, por exemplo, neste caso. No segundo caso, daqui para cá são 3,2 ohms. Mas se você pegar deste ponto até o outro, são 6,2 ohms. O que acontece aí? Muitos chuveiros têm mais de uma temperatura para você escolher para a água. Você tem o morno, o quente, o super quente. Alguns colocam para a estação do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Como é que isso funciona? Já te explico. Mas ele quer saber qual desses chuveiros apresenta maior potência elétrica. Vem comigo. Como entender o que está acontecendo aqui? O primeiro resistor é simples. Ele tem resistência de 5 ohms. No segundo caso, se você conectar o fio neste ponto, você vai ter 3,2 ohms de resistência elétrica, mas se conectar aqui, vai ter 6,2 ohms. Isso é o que a gente chama de reostato. É um resistor cujo valor da resistência a gente consegue ajustar dependendo da nossa necessidade. Olha o que acontece. Vamos pegar este exemplo B. Se a gente fizer a conexão aqui, neste ponto, a corrente elétrica vai passar apenas por esta parte do resistor. Já se a gente fizer a conexão ali do outro lado, vai passar por toda a extensão deste condutor e a resistência será maior. Por quê? Porque o comprimento do fio é maior. Quanto mais comprido o fio, maior a resistência à passagem de corrente que o condutor vai apresentar. Sabendo disso, vamos ao estudo da potência. Agora, vamos às equações. A potência é dada pela intensidade da corrente vezes a tensão elétrica. Mas você se lembra da lei de Ohm? A tensão, U, é igual a resistência vezes a corrente, U é igual a R vezes I. Substituindo no valor do U, I vezes R vezes I, dá R vezes I ao quadrado. Mas você também poderia colocar que o I é igual a U sobre R, não é mesmo? E substituir o I da expressão. Então, a potência seria U sobre R vezes U, ou U ao quadrado sobre R. E vai ser esta expressão a que a gente vai usar agora. Por quê? Porque o problema nos está dando a tensão U e a resistência R, nos pedindo uma análise da potência elétrica. Vamos então ver o que acontece. Ele quer a maior potência elétrica. Então, se eu quero a maior potência elétrica, eu preciso buscar o máximo de tensão e o mínimo de resistência elétrica. Quanto maior o numerador, maior a potência. Quanto menor este denominador, maior a potência. Douglas, eu tenho aqui esse problema. Quem é a minha maior tensão? 220. Quem é a minha menor resistência com essa grande tensão?
Temos aqui 8, 10, 8, ó. Então, 220 com 8. Mas quando você olha para o item B de bola, você vê que existe uma resistência elétrica ainda menor. Só que a tensão é de 127. O que fazer agora? A conta para os dois casos. Fazendo a conta, a potência aqui no caso B seria 127 ao quadrado sobre 3,2, o que dá aproximadamente 5.000. No caso C, nós teríamos 220 ao quadrado dividido por 8, o que nos dá aproximadamente 6.000. Logo, C é o que apresenta a maior potência de todos os casos. Assim, a opção correta, C de casa. Nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores no tempo de 20 milissegundos, 20 milésimos de segundo. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem tolerância de 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor da tolerância. Então, veja, a velocidade final registrada é o valor medido descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual a velocidade registrada? Então, nós queremos saber qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho. Vamos calcular a velocidade média e fazer o desconto, mas com cuidado nas unidades. O problema nos forneceu o deslocamento de 50 centímetros ou meio metro e o intervalo de tempo de 20 milissegundos, 20 milésimos de segundo. Para transformar para segundo, milésimo, a gente vai dividir por 1.000, o que nos dá o resultado de 0,02 segundos. O desconto que a gente deve fazer de tolerância é de 7 km por hora. Vamos calcular a velocidade média realmente desenvolvida. A velocidade média é dada por ΔX dividido por ΔT, deslocamento sobre intervalo de tempo. O nosso deslocamento foi de meio metro, num intervalo de tempo de 0,02 segundos. Douglas, eu tenho dificuldade com essa história de vírgulas. Faça o seguinte, multiplique em cima e embaixo por 100. Quando você fizer isso, vai dar uma conta mais simples, 50 dividido por 2, que é 25 metros por segundo. Sua velocidade terá esse valor. Douglas, mas o problema está trabalhando em quilômetro por hora. Aqui a gente desenrola tranquilamente. Como é que a gente vai fazer isso? Para fazer a transformação de metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos pelo fator de conversão, que é 3,6, e o resultado será 90 quilômetros por hora. Esse é o valor da velocidade real desenvolvida pelo objeto. Mas qual será a velocidade registrada lá no equipamento, que vai dizer se ocorre multa ou se não ocorre? Vai ser o valor da velocidade real menos o tal do desconto que se deve fazer. Nós vamos ter os 90 quilômetros por hora menos o desconto de 7 quilômetros por hora. Delícia! Quanto que dá? 83 quilômetros por hora. Qual que é a opção que a gente marca? C de casa.
Eu sei, você gostaria de ter todas as questões do Enem resolvidas assim, por assunto, não é? Na nossa plataforma você tem, desde a edição de 2009, em fisicacomdouglas.com. Um caminhão tem massa de 5 toneladas e é carregado com uma carga de 3 toneladas. Tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus, aos pares, simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 centímetros e 30 centímetros. Considere a aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica de 10 elevado à quinta potência Pascal. O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é de quanto? Quais foram, então, os dados fornecidos e relevantes para a gente? A massa total, 5 toneladas do caminhão, mais 3 toneladas de carga, são 8 toneladas, 8.000 quilogramas. Com a gravidade igual a 10, a gente já calcula o valor da força-peso. A pressão no pneu deve ser, no máximo, igual a 2 vezes a pressão atmosférica, ou seja, 2 vezes 10 elevado a 5 pascals. A área de um pneu, como ele deu os lados, vai ser 20 centímetros por 30 centímetros. Já coloquei em metros para ficar no sistema internacional. Vamos calcular a força-peso e saber qual deve ser a área de contato para conseguir esta pressão. A pressão que vai atuar nos pneus vai corresponder ao valor do peso total do conjunto dividido pela área total dos pneus em contato com o solo. Isso deve ser menor do que o dobro da pressão atmosférica, ou seja, menor do que aquele 2 vezes 10 à quinta pascals. Vamos ao valor do peso, não é? mg. Então, mg dividido pela área total deve ser menor ou igual a 2 vezes 10 à quinta. A massa vale 8.000, a gravidade 10. E a área total de contato com o chão seria o número de pneus vezes a área de um pneu. E a gente sabe a área de um pneu. Agora, nós vamos poder encontrar o valor do número de pneus. Cancelamos aqui 1, 2, 3, 4 zerinhos com aquele 10 à quinta, né? Então, dos 10 à quinta sobra 10 a 1. Então, 10. 2 vezes 10, 20. Ficamos com 8 aqui. A área de um pneu, 0,06. O que a gente faz agora? Inverte deste lado, inverte do outro lado. E também inverte o sinal da inequação. Perfeito. Passamos o 8 multiplicando e o 0,06 dividindo. O valor do número de pneus deve ser maior ou igual a este resultado aqui. O valor de n deverá ser maior ou igual a 6,666666. Mas lembre-se de que n é um inteiro, e não apenas um inteiro, é um inteiro par. Ah, certo. Douglas, então n deve ser igual a 7. Não, 7 é ímpar. Por isso, a resposta correta são 8 pneus. Opção para você marcar C de casa. Em um manual de instruções de uma geladeira, constam as seguintes recomendações. Primeira recomendação: mantenha a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. Segunda, é importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Então, o espaçamento adequado, deixando o ar circular, é importante. Deixe um espaço de, no mínimo, 5 centímetros entre a parte traseira do produto, dissipador serpentinado
e a parede. Ou seja, aquela parte de trás da geladeira e a parede devem ter uma certa distância. Não é para encostar a geladeira na parede. O ar precisa circular pela parte de fora, traseira, ali na geladeira. Vamos lá. Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são, respectivamente. Veja, nós temos 3 recomendações. Vamos fazer aqui a verde, a vermelha e a azul. E a gente vai aqui analisar cada uma delas. Mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. Por quê? É para reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente? Espera aí, já morreu aqui essa história. Saída de frio. Você precisa saber que na física o frio é apenas uma sensação. Não existe o frio como grandeza física. O que nós temos é a energia que é transferida por meio do processo calor. Então, a gente fala transferência de calor e não de frio. Então, esse negócio de saída de frio aqui, ó, tá ruim. Não podemos marcar. Vamos ver o que diz aqui o item C de casa. Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. Aqui está ok. Vamos ver o item D. Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. Está dizendo aqui também a mesma coisa. Reduzir o fluxo de calor do ambiente, então está ok para o refrigerador. Então veja que os itens C, D e E estão falando a mesma coisa, que está correta. Vamos lá. Próxima parte é a parte vermelha. É importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Por que razão? Para garantir a convecção do ar interno. Perfeito, para permitir que o ar troque calor por meio de convecção com os alimentos. Garantir a transmissão do frio. Não podemos marcar esta. Aqui, garantir a convecção do ar interno. Aqui a gente pode. Vamos ver mais. Agora, deixe um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto e o dissipador serpentinado e a parede, para permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Perfeito! A gente precisa garantir que o dissipador troque calor com o ambiente. Por que razão? A sua geladeira vai retirar calor dos alimentos ali por meio daquele processo de convecção e precisa jogar esta energia térmica para fora da geladeira. Para onde será isso? Para a parte de trás da geladeira. E esta parte de trás da geladeira precisa de um espaço para que haja essa dissipação de calor para o ambiente. Daí, opção correta, C de casa. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas do Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca, em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, e que o limite de velocidade reduza de 60 km por hora para 50 km por hora. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite até a parada completa do veículo, será reduzida para um valor mais próximo de qual das opções? Ou seja, a gente reduzindo a velocidade máxima de 60 para 50 km por hora, vai reduzir a distância de frenagem. De que valor? Quando nós temos aceleração ou desaceleração constante, e não se trata de tempo, se trata de distância,
A melhor estratégia é utilizar a equação de Torricelli, que me diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Mas nestes casos aqui, a gente vai ter a velocidade final igual a zero. Vamos parar completamente o veículo. Vamos aqui passar o nosso 2a ΔX para o outro lado da expressão. Ficamos com menos 2a ΔX, igual a V0 ao quadrado. Passamos o menos 2a para o lado de cá e vemos que o ΔX, o deslocamento na frenagem, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por menos 2 vezes a aceleração. É assim que nós vamos conseguir observar o deslocamento para ambos os casos, 60 km por hora e 50 km por hora. O grande problema vai ser fazer a conta, que não vai ficar bonita, porque nós vamos ter de passar os quilômetros por hora para metros por segundo. Vamos ter de elevar ao quadrado. A divisão aqui não vai ser difícil, porque quando você observa 5 de desaceleração vezes 2, dá 10, e dividir por 10 é só alegria. Agora vamos ao trabalho braçal. Para a velocidade inicial igual a 60 km por hora, a gente pega esse valor e divide por 3,6, dá aproximadamente 17 metros por segundo. A aceleração, como é uma desaceleração, é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos pegar aquela expressãozinha que a gente já havia encontrado e substituir V0 ao quadrado dividido por menos 2a. 17 ao quadrado dividido por menos 2 vezes menos 5. O resultado dá aproximadamente 29 metros de distância de frenagem. Agora, quando nós reduzimos a velocidade de 60 km por hora para 50 km por hora, nós vamos reduzir de 17 metros por segundo para 14 metros por segundo. 50 dividido por 3,6 dá cerca de 14. A desaceleração continua sendo 5 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos aqui, utilizamos a velocidade inicial igual a 14, elevamos ao quadrado e dividimos por menos 2 vezes a, menos 2 vezes menos 5. E o resultado dá aproximadamente 20. Então, se antes a gente precisava de 29 metros para parar, agora a gente precisa de 20. Qual que será a diferença entre 29 metros e 20 metros? A resposta é 9 metros. Então, veja, o que ele está dizendo? Nessas condições, a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite até a parada completa. Então, veja, ele está falando a distância necessária para a frenagem será reduzida em um valor mais próximo de 9 metros. Opção correta, B de bola. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos da missão Apollo 11. Eles e os astronautas que os seguiram experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem 1/6 do valor na Terra. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria um alcance menor, igual ou maior. Agora, por que razão isso aconteceria? Vamos resolver isto de forma mais intuitiva. O que nós temos de maior diferença? É a gravidade. Você fala, Douglas, mas tem a tal da resistência do ar. Sim, existe, mas a gente costuma desprezar a resistência do ar para pequenos saltos que a gente faz aqui na Terra. Por quê? Porque nós temos uma massa tão grande que nós não somos como a pena que a resistência do ar seja tão considerável para as velocidades com as quais nós pulamos. Logo, não é a resistência do ar que vai fazer diferença. Ah, Douglas, então o que vai acontecer? Nós vamos ter um alcance maior lá na Lua. Maior. Agora, por que razão que isso vai se dar?
Quando nós pulamos aqui na Terra, a gravidade já nos joga rapidamente para baixo com grande intensidade. A intensidade da gravidade aqui é maior do que lá na Lua. Então, nós não ficamos voando por muito tempo. Nosso tempo de voo é pequeno, o que não nos permite um grande deslocamento horizontal. Sob a mesma velocidade inicial lá na Lua, nós vamos ter um tempo de voo maior, porque a gravidade sendo menor, vai demorar mais para nos fazer retornar ao chão. E enquanto a gente não retorna ao chão, a gente está se deslocando na horizontal. Então, quanto maior o tempo de voo, maior o alcance que a gente vai conseguir ter. Percebeu isso? O nosso deslocamento na direção x, ΔX, é igual à nossa velocidade na direção x, v0x, vezes o intervalo de tempo que se vai passando. Se é a mesma velocidade, se eu tiver a mesma componente inicial, v0x, na Lua, ou aqui na Terra, v0x, porque a gente tem o mesmo ângulo e o mesmo valor de velocidade de pulo no início, quem passar mais tempo no ar vai ter um maior alcance, um maior deslocamento. Daí, a nossa opção correta está relacionada ao item D de dado. O alcance que a gente vai ter saltando na Lua é maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor, permitindo que a gente voe por mais tempo do que aqui na Terra. O uso de equipamentos elétricos custa dinheiro e libera carbono na atmosfera. Entretanto, diferentes usinas de energia apresentam custos econômicos e ambientais distintos. O gráfico mostra o custo em centavo de real e a quantidade de carbono liberado dependendo da fonte utilizada para converter energia. Considera-se apenas o custo da energia produzida depois de instalada a infraestrutura. Então, não está sendo levado em conta o custo necessário para a instalação. Então, quanto custa a termoelétrica? O valor aqui, 18 em centavos. E em carbono, em gramas de carbono, está aqui 276. A usina solar tem o custo de 37 centavos na geração e não tem emissão de carbono. A eólica tem um custo de 23 centavos e não tem geração de carbono. A biomassa tem um custo de 12 centavos e não tem geração de carbono. A nuclear tem um custo de 15 centavos e não tem geração de carbono. A hidrelétrica tem um custo de 6 centavos e tem geração de carbono. Em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas, a energia obtida a partir do vento ele está falando em relação aos custos. Está falando dos custos. A energia obtida a partir do vento é mais cara que a nuclear? Vamos ver aqui. A eólica é a relacionada ao vento. Ela é mais cara que a nuclear? É sim. Emite maior quantidade de carbono? Não. Nem a eólica, nem a nuclear emitem carbono. Perfeito. Então está falso A de avião. B. É a segunda fonte mais cara. É a segunda fonte mais cara? Vamos lá. A mais cara de todas, solar. Depois, eólica. É a segunda mais cara de todas. É livre de emissões de carbono. Sim, não emite carbono. Então, a afirmação B de bola está verdadeira. Vamos ver as demais. C. A energia obtida a partir do vento é mais cara que a energia solar. Não é, né? A eólica, centavos aqui 23, a solar 37. Então, mentira. Vamos aqui, ela é mais barata que as demais. Não é. É a fonte que gera a energia mais barata. Não é a mais barata. Portanto, B de bola.
Que tal aprender a teoria comigo, ver exercícios de exemplos resolvidos em vídeo e em seguida já ter à sua disposição listas de questões com a resolução no final, selecionadas com cuidado para melhorar o seu desempenho, hein? Então vamos lá em fisicacomdouglas.com. Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido obtido pela expansão adiabática do gás N2, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação em menos 196 graus Celsius. A figura exibe um esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmico e adiabático. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio e o trabalho realizado no processo. Bem, então, o que ele está falando aqui? Existe uma relação entre variação de energia interna, calor e trabalho. Agora vem o comando. A expansão adiabática vai viabilizar o resfriamento do nitrogênio. Por qual razão? Nós temos várias aqui. Primeiramente, vamos revisar a termodinâmica sem precisar de equações. A energia interna de uma porção de gás está relacionada ao movimento das partículas, à agitação das partículas que constituem esse gás. Ou seja, está relacionada à temperatura. Então, quando a gente aumenta a energia de uma porção de gás, aumenta a temperatura. E quando a gente reduz a quantidade de energia interna da porção gasosa, reduz a temperatura. Então, veja, a propriedade energia de um gás está relacionada à propriedade temperatura. Fim aqui deste raciocínio. Mas há duas formas, há dois processos por meio dos quais se pode variar essa energia interna. Um deles é o trabalho. O trabalho ocorre visivelmente na expansão do gás, quando ele empurra a vizinhança, efetuando o trabalho e perdendo energia, e também na compressão do gás, quando ele é empurrado pela vizinhança, ganhando energia. O calor já é uma transferência de energia que a gente não consegue ver com os olhos. Ocorre microscopicamente nas interações entre as partículas, as moléculas. Bom, mas numa transformação adiabática não há calor, não há transferência de energia por meio de calor. Ou seja, se não há transferência por calor, sobra o quê? A realização de trabalho. Então, se só houver o trabalho como alternativa para variar a energia, a expansão do gás vai proporcionar a saída de energia do gás, e isso implica o resfriamento. Vamos às opções. Diz aqui a opção A, que a entrada de calor que ocorre na expansão. Peraí, o problema disse que era um processo adiabático, não foi? Como se trata de uma expansão adiabática, nada de entrada de calor. Adiabático significa sem calor, saída de calor. Não. O que mais aqui? Tem mais alguma coisa falando de calor? Não, ainda bem. Vamos lá, sei de casa. A variação da energia interna é nula. Não, está resfriando. Se está resfriando, se eu tenho redução de temperatura, está diminuindo a energia interna. Tchau para você também. A variação da energia interna é nula. De novo, tchau. Restou para a gente o E de elefante. Ainda não li. Vamos ver se está tudo certo aqui ou se a gente vai anular a questão. Vamos lá. O trabalho é associado diretamente à variação da energia interna. Sim. E não há troca de calor entre o gás e o ambiente. É o que vai acontecer nesta circunstância. Não havendo troca de calor, vamos ter apenas o trabalho sendo responsável pela variação da energia interna.
A fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a temperaturas altas, aproximadamente a 170 graus Celsius. Nessa condição, alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-a crocante. Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado congelado de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma vez em uma panela com óleo vegetal a 170 graus Celsius, cujo volume é suficiente para cobrir todas as unidades. Mas, para sua frustração, ao final do processo, elas se mostram encharcadas de óleo e sem crocância. As unidades ficaram fora da aparência desejada em razão de quê? Observe o que acontece quando a gente coloca a comida dentro do óleo. Você vai colocar os empanados a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, congelado ainda, a menos 8 graus Celsius, por exemplo, que é a temperatura de alguns congeladores. Quando você faz isso, a temperatura do óleo abaixa. E quanto mais comida congelada você colocar no óleo, mais o óleo vai resfriar, entende? Por isso você não pode colocar comida demais no óleo quente, porque você resfria o óleo e você precisa de alta temperatura. Olha, você precisa dos 170 graus Celsius para provocar a rápida desidratação. Na hora que você coloca a comida congelada em grande quantidade, você reduz a temperatura do óleo e não consegue fazer essa desidratação que deixaria a crocância acontecer. Então, onde está aqui, ó? Diminuição da temperatura do óleo. Douglas, vai evaporar o óleo? Não, vai resfriar. Você coloca um negócio gelado no óleo e vai fazer o óleo vaporizar? Não. Desidratação excessiva das unidades. Se desidratasse muito, ia ficar ainda mais crocante, ao ponto de ficar até duro. Mas ficou encharcado, sem a crocância. Houve uma barreira térmica causada pelo empanamento? Não. Ausência de proteínas nas unidades só porque elas estavam congeladas? Também não. Então, a opção correta é B de bola. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização dos famosos óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório de que nome? Difração, dispersão, reflexão, refração ou polarização? Difração é quando as ondas são capazes de contornar um determinado obstáculo. Dispersão é quando essas ondas, como o nome já está dizendo, se dispersam em direções diferentes. Reflexão é quando bate e volta. Refração é quando é transmitida para outro meio. E polarização, veja o que é. É quando uma onda transversal apresenta vibrações em várias direções. Aqui ela está vibrando na direção vertical, na horizontal, na diagonal, em várias direções, mas ao passar pelos óculos 3D, vibra apenas em uma direção. Isso é o fenômeno da polarização que foi indicado no próprio enunciado. Veja, vibrando apenas ou na direção vertical ou na direção horizontal, dependendo de como a lente dos óculos foi construída. Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água, que tem densidade de 1 kg por litro, de um rio até um reservatório, onde existe um desnível de 30 metros de altura, entre o rio e o reservatório, como representado na figura.
Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, ele quer saber a potência mínima do motor para efetuar esta operação. Observe que vai ter apenas então aqui o ganho da energia potencial gravitacional para que haja a subida do rio para o reservatório. Então, nós vamos dizer que a potência é a energia sobre o intervalo de tempo e vamos fazer a análise a partir dos dados fornecidos. Vem comigo. Vamos começar analisando os dados e as unidades envolvidas. A densidade da água, 1 kg por litro. A vazão, 3.600 litros por hora. Então, nós vamos ter um volume de 3.600 litros de água a cada intervalo de tempo de 1 hora. Mas espera aí. Se a densidade da água é de 1 kg para cada litro, eu posso dizer que este volume de 3.600 litros corresponde a uma massa de 3.600 quilogramas de água. Você concorda comigo? Agora, a gente também pega que o intervalo de tempo são 3.600 segundos. Estou gostando de ver. E você? Eu gostei, né? 3.600 quilos em 3.600 segundos. Isso aí tá gostoso de ver. Bom, vamos agora à tal da potência. A potência vai ser a quantidade de energia que eu vou ter de fornecer dividida pelo intervalo de tempo. A energia que se vai fornecer para a água vai ficar com ela na forma de potencial gravitacional, mgh. E aqui nós vamos ter um intervalo de tempo. Já gostei. Olha só, eu tenho aqui a massa. Eu tenho aqui a gravidade. Eu tenho a altura. Douglas, você tem a altura? Tenho. Ó, essa altura aqui, tá bem aqui, ó. 30 metros de altura. Curti. E o intervalo de tempo também está comigo, ó. O intervalo de tempo está ali. Ah, é só substituir agora? É. Então vamos lá. A massa são 3.600, já está tudo no sistema internacional. A gravidade é 10, a altura são 30 metros, o intervalo de tempo são 3.600. Tchuc, tchuc, adeus. Poxa, que maravilha! Então, a potência vai ser 30 vezes 10, 300. Ou, Douglas, 300 o quê? Watts de potência. Ah, isso são 3 vezes 10 ao quadrado watts, não é? Exatamente o que se encontra no item C de casa. E assim, terminamos mais uma questão. Um cordão de 200 lâmpadas pequenas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas e a da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a, coloquei aqui, 10 lâmpadas em série. O que isso aqui me mostra? Que todas elas são percorridas pela mesma corrente Izinho. O que acontece se eu vier aqui e apagar uma delas? Isso quer dizer que deixa de haver corrente, porque eu abro o circuito.
Então, uma coisa eu tenho certeza: existem 10 lâmpadas associadas em série, porque na hora que eu tiro uma, as demais 9 se apagam. Por quê? Porque eu interrompi o circuito naquela linha de associação em série. Mas ele está dizendo que as outras 190 lâmpadas não vão se apagar. Elas continuam funcionando. Isso quer dizer que deve existir uma associação em paralelo aí também. Agora, olha isso aqui. Eu tenho 200 lâmpadas, mas eu tenho 20 ramos aqui associados em paralelo. E o gerador deverá fornecer corrente para cada um desses ramos. Como são 20 ramos, 20 linhas de lâmpadas, eu vou precisar de 20 vezes I. Entendeu a ideia? Douglas, e o que acontece se eu vier e tirar uma lâmpada? Se eu vier e tirar uma lâmpada aqui, todas as que estão nesta linha, as demais se apagam. Ou seja, as outras 9 vão se apagar, porque não serão percorridas por corrente, exatamente como nos disse o enunciado. Então, o que ele descreveu para a gente é este tipo de associação. Agora, vamos fazer a conta que ele nos pediu. Sabendo que são 20 linhas de lâmpadas, a gente vai poder dizer que a corrente total vai ser 20I. 20I, enquanto que I é a corrente que passa por cada linha, que passa por cada lâmpada. Então, dividindo a corrente de uma lâmpada, I, pela corrente total, Izão, que vai ser 20I, me dá 1/20. E a opção correta será C, de casa. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!